Um tempo atrás, aqui no canal, eu coloquei uma enquete e nessa enquete eu perguntava assim: que tipo de tema vocês gostariam de ver mais aqui no canal? E mais de 30% das respostas que apareceram falavam na produção de vídeos sobre história antiga e história medieval. Eu até fiquei surpreso com o resultado. Acho até que, em função do momento político que a gente vive no Brasil, que talvez algo mais vinculado à sociologia, à filosofia, à política, ou que tivesse dialogando melhor aí com a história do Brasil, talvez pudesse chamar mais a atenção das pessoas. E não foi esse o caso, né? Bom, já que é a opção do pessoal que votou nessa enquete, existem vários temas de história antiga que são, vamos dizer assim, muito caros à compreensão do mundo ocidental. Ou seja, existem elementos de história antiga que de alguma maneira diz muito sobre aquilo que nós somos hoje como Ocidente, como civilização, vamos dizer assim. E alguns desses temas, no caso, né, inclusive é muito comum colocar, né, a civilização ocidental como fundamentada em uma espécie de tripé. E esse tripé do mundo ocidental seria a filosofia grega, seria o direito, o direito romano e o cristianismo, a ética judaico-cristã. Então, basicamente, o Ocidente, né, teria por estrutura esse tripé. Então, repetindo, ética judaico-cristã, cristianismo, o direito romano e a filosofia grega. Pois bem, quando a gente fala em direito romano, a gente se refere à república, né? Por mais que Roma tenha uma história mítica em torno da sua monarquia, Roma teve 7 reis. Muito pouco se sabe sobre esse período monárquico da história de Roma. Aliás, o primeiro rei romano, Rômulo, aquele mesmo lá, cujo irmão Remo foi assassinado por ele e que junto com ele foi atirado no rio Tibre e salvo pela loba Capitolina. Loba essa que está lá no escudinho do time da Roma, né? E Rômulo foi o primeiro rei de Roma. A sua história, inclusive, é repleta de lendas, né? E o último rei romano foi Tarquínio o Soberbo. Aliás, os 3 últimos reis de Roma eram reis etruscos. Como assim? Olha só, a cidade de Roma, ela se localiza na parte central da Península Itálica, né? Não existe a Itália como nós conhecemos, né? Como um estado moderno, etc. Então, geograficamente, Roma fica ali na parte central da Itália. Um pouco mais ao norte da cidade de Roma havia a Etrúria. E num determinado momento da história, essa Etrúria, né, essa região, essa cidade, ela atingiu um grande desenvolvimento. E nesse processo de desenvolvimento, de fortalecimento da Etrúria, os etruscos, de certa maneira, tomaram posse, né, do território romano, e a cultura etrusca e romana praticamente vamos dizer assim, se amalgamou, né? A gente vai observar um sincretismo cultural entre romanos e etruscos. E os 3 últimos reis etruscos aliás, e os 3 últimos reis romanos, o último Tarquínio Soberbo, era um rei etrusco. E nesse momento derradeiro da história monárquica de Roma, marcada por violência,
por golpes de Estado, inclusive eram reis, né, que foram tirados do poder, os três últimos, né, nesse processo, um processo conturbado de disputa política, né, foram tirados até por parentes próximos. E, vamos dizer assim, esse último rei etrusco foi então combatido duramente por uma aliança entre a classe patrícia, né, estabelecida no Senado, principalmente, e o povo, a plebe, de certa forma. Então, há um acordo, né, um acordo político entre essas classes sociais. Lembrando que a sociedade romana foi organizada pelo rei Rômulo, entre patrícios e plebeus. E então, esses patrícios deram um golpe de Estado e expulsaram, né, o último rei etrusco, né, que era o Tarquínio, o soberbo. E a partir de então, Roma se estabeleceu como uma república. A palavra república, a res pública, é o governo da coisa pública. Aquilo que é público, de certa maneira, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, aquilo que é público é aquilo que é compartilhado, aquilo que pertence ao bem comum. Então, de certa maneira, seria então organizado uma estrutura de poder, um governo que tivesse esse compromisso com o bem comum. A monarquia é o contraponto disso, porque a monarquia, ainda mais a monarquia, falando no século 6 a.C., porque esse último rei etrusco foi tirado do trono em 509 a.C. Então, quando a gente fala uma monarquia no século 6 a.C., a gente está falando, sobretudo, num governo extremamente personalista, né? E a gente, conhecedor da história, a gente sabe que nos tempos antigos essas monarquias elas têm um caráter até teocrático, ou seja, vinculadas com a religiosidade. E os reis, de certa forma, governam quase como divindades. Então, a república ela é organizada com esse propósito. Porém, na prática, o que a gente observa é que as instituições republicanas, mesmo as assembleias, né, as magistraturas, as assembleias e o próprio Senado, de certa maneira, se organizam como estruturas que vão manter uma divisão social, ou seja, uma parte da sociedade, a que a gente chama de plebe, vai permanecer, vai estar excluída do processo político, o que vai gerar depois uma série de lutas sociais. Aliás, a historiografia fala na era das lutas sociais dentro de Roma, que vão gerar uma representatividade dos plebeus. Daí a comitia tribunata, ou, no caso aí, uma assembleia, né, própria dos plebeus, ou mesmo a figura, né, do magistrado lá, do tribuno da plebe. Ok? Então, a princípio, a república ela foi organizada com esses valores. Na prática, por um certo tempo, ela se estruturou como instituições políticas administrativas que, na prática, vão manter uma situação de exclusão social da maioria plebeia e vai manter, com seus privilégios, uma elite patrícia. Lembrando que a palavra patrícia é derivado de pater, de pai, ou seja, os patrícios eram considerados, claro, por eles mesmos, herdeiros dos pais de Roma, né? E os pais de Roma, né? Desde Rômulo, inclusive Rômulo ao final da vida se tornou uma divindade na sua mitologia. Então, daqui para frente a gente vai valorizar esses temas de antiguidade e de Idade Média. Espero que tenham gostado.
dessa nossa conversa inicial sobre república. E, posteriormente, a gente vai então destrinchar como funcionava a República Romana, as suas magistraturas, as assembleias e o poder do Senado. E depois a gente pode observar essas lutas sociais que vão representar conquistas para a classe plebeia e depois, num processo de expansão territorial, de conquistas militares, essa república vai se ver em meio a uma grande crise que vai destruí-la. Um abraço.